Olá! Vamos começar com uma provocação. E se uma das ideias mais influentes do século XX, a de que existe um inconsciente misterioso, um porão na nossa mente nos controlando, estivesse completamente errada? A análise de hoje mergulha numa proposta que vira essa ideia de ponta cabeça. A proposta central é radical. A ideia é que não existe essa divisão. Sonhos, pensamentos, a lógica mais afiada, tudo isso seria parte de um único processo contínuo da consciência. A diferença é que ela estaria apenas operando de modos diferentes. Ok, então vamos mergulhar nisso. O primeiro passo aqui é desmontar aquele modelo tradicional. Sabe, o da mente dividida, que dominou o nosso jeito de pensar por mais de um século. De um lado, a gente tem a visão clássica de uma casa com um porão escuro, o tal do inconsciente, que vive em conflito com a sala de estar iluminada da razão. Do outro lado, a proposta é bem diferente. Um fluxo único, onde não há divisão, só existem diferentes estados da mesma consciência. O argumento começa com uma observação bem direta. Vamos pensar num recém-nascido. Quando ele sente fome ou dor, essa experiência é inconsciente? A análise aqui diz que isso não faz sentido. A sensação de fome, por mais primitiva que seja, é um ato de sentir. É uma experiência plenamente consciente. O grande erro, segundo essa visão, foi achar que consciência é só aquilo que a gente consegue narrar para nós mesmos com palavras. Essa é a grande questão, né? Ações como dirigir meio no automático ou roer as unhas sem nem perceber, isso não seria a prova definitiva de que existe um inconsciente agindo por conta própria? A resposta para isso está numa distinção que é crucial. A solução proposta está em separar as coisas. De um lado, o ato de perceber, e do outro, o conteúdo que é percebido. A consciência, nessa teoria, é o ato em si. É a capacidade de sentir e perceber, que estaria sempre presente. E essa imagem da lanterna ajuda muito a entender. A consciência seria a luz da lanterna que está sempre acesa. A ação em piloto automático não acontece no escuro total. Ela acontece na luz periférica da lanterna, enquanto o foco principal da nossa atenção está em outro lugar, nos problemas do trabalho, por exemplo. Não tem uma mente separada agindo. O que existe é um campo de percepção onde nem tudo está no centro do foco o tempo todo. Agora vamos levar essa ideia para o território dos sonhos. Se não existe um porão inconsciente mandando mensagens secretas, o que são sonhos afinal? Bem, eles seriam a própria consciência, só que operando num modo radicalmente livre. Durante o dia, a nossa consciência é uma ferramenta para a ação, para a sobrevivência. Ela precisa focar, criar hierarquias para a gente poder agir, pegar um copo, desviar de um carro. Mas no sono, essa necessidade de agir é suspensa, e aí a consciência se liberta dessa função. Ela pode operar com múltiplos focos ao mesmo tempo, sem nenhuma hierarquia. E o que essa consciência liberada percebe? Uma avalanche de informações bem reais, bem físicas. Do lado de dentro, a digestão, uma cãibra, a respiração. Do lado de fora, a temperatura do quarto, o latido do cachorro do vizinho, uma fresta de luz na cortina. Então, o que é o sonho? É a nossa imaginação tentando criar uma história com todos esses pedaços soltos. Ela age como uma costureira, tentando unir retalhos que não combinam, criando uma narrativa super frágil, que se desfaz assim que a gente acorda e tenta contar. A lógica do sonho, nesse sentido, é uma miragem. Certo. E o que a gente faz com um século de interpretação de sonhos? A crítica das fontes que baseiam esta análise é demolidora. A obra mais famosa de Freud sobre o assunto é descrita, e aqui eu vou citar diretamente, como uma empulhação da primeira à última linha. Uma crítica tão forte assim se baseia num princípio de método. Ao analisar um sonho, a gente deveria sempre priorizar as causas mais imediatas e físicas. Se alguém sonha que está sufocando num quarto a 30 graus, a causa mais provável é o calor, e não um trauma de infância perdido. É uma aplicação direta da navalha de Ockham. A explicação mais simples tende a ser a correta. Se o sonho é esse caos de estímulos físicos, pode parecer que ele é só um tipo de lixo mental, né? Mas é exatamente aqui que a argumentação dá uma virada completa e apresenta a metáfora central que amarra toda a teoria. E esse é o ponto crucial. Esse material caótico não é um resíduo inútil. Pelo contrário, ele é a matéria-prima, o barro inicial de onde vai emergir todo e qualquer pensamento estruturado que a gente venha a ter. O sonho não é algo a ser explicado pelo pensamento lógico. Ele é o primeiro estágio da própria compreensão. Vamos pensar em toda a nossa atividade mental como um grande rio, sempre em movimento. As ideias seriam como cristalizações que se formam nesse rio. Algumas são frágeis, como uma opinião que a gente muda de ideia logo depois. Outras são bem estáveis, como um conceito científico. Mas todas, sem nenhuma exceção,
emergem da mesma água caótica das nossas sensações e sonhos. Isso meio que dissolve aquela oposição clássica entre razão e sonho. Não existe um salto mágico do caos para a ordem. O que existe é um processo contínuo de estabilização. A única diferença real entre a imagem de um sonho e a ideia de um triângulo é o grau de organização interna de cada um. E com isso a gente chega às implicações finais. Se a mente é um rio contínuo, o que isso nos diz sobre o que significa de verdade conhecer alguma coisa? A lógica e a matemática são como a gramática de uma língua. Elas nos dão a estrutura, as regras do que é possível. Mas saber toda a gramática não é a mesma coisa que conhecer a língua como um fenômeno vivo, falado. O conhecimento da realidade concreta, do que de fato acontece, pertence ao fluxo da experiência. Operar só com a lógica abstrata é como um chefe que estuda todas as receitas, mas nunca prova comida. Ele conhece a estrutura, mas não conhece o sabor. E segundo essa visão, o conhecimento real, o conhecimento da realidade, precisa ter sabor. Precisa estar enraizado na nossa experiência sensível. E assim, a imagem final que se forma é uma inversão completa do modelo tradicional. A mente não é uma casa dividida, em guerra consigo mesma. Ela é um único rio, um fluxo contínuo onde as formas mais complexas e estáveis de pensamento emergem, aos poucos, do caos primordial da nossa percepção. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se a base de tudo que a gente valoriza como inteligência nasce desse material sensorial, onírico, que por natureza é ambíguo e fugaz, qual é o preço que pagamos como cultura e como indivíduos ao desvalorizar essa fonte? O que a gente perde é ao forçar uma clareza imediata, em vez de aprender a navegar nesse fluxo, permitindo que as compreensões mais profundas se cristalizem no seu próprio tempo.